Eu era pó, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para... Mais uma vez. Quando Jesus estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu agora me regozijo, desde que cante, e na tempestade eu posso sossegar, dos perigos e do mal, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus, só a igreja, você lembra? Glória a Deus. Oh, aleluia! Araias. É verdade, Jesus, aleluia. Eu era pó, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Você pode tomar o teu assento adorando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estava ali diante daquilo que foi louvado aqui e foi falado e comecei a meditar. Às vezes nós nos pegamos a pensar no momento em que Jesus nos escolheu e estendeu as suas mãos para nós. E ficamos lembrando da nossa situação e começamos até a se perguntar o que Jesus viu em nós para nos escolher. Porque, falo por mim, as pessoas com os critérios humanos poderiam até olhar e não fazer a escolha que Jesus fez. As pessoas com os critérios humanos, quem sabe, poderiam até olhar e dizer, não, mas esse... Porque o ser humano é assim, o ser humano ele usa... Vai lá, tecladista, me ajuda aí. Pode ir. Prega aí também comigo, né? Isso aí, pode vir. Aleluia. Glória a Deus. O ser humano, ele traça um critério, e diante desse critério, o que sair fora desses critérios, para ele não serve. Se você for fazer uma entrevista de trabalho, existe um departamento chamado RH, os recursos humanos, e eles são preparados para, através de perguntas, através de testes que eles fazem ali para ver quais aptidões, o que você pode fazer, o que você não pode, e diante daqueles testes que eles fazem, eles então decidem, não, esse está apto para essa vaga, esse não está apto, isso aqui não dá, enfim. O interessante é que a escolha de Jesus é diferente, né? Porque eles escolhem pessoas preparadas já para exercer uma função. Se não estiver preparado para exercer aquela função, não passa no teste e simplesmente eles não contratam. E eles vão atrás de pessoas que estejam aptas para exercer aquela função e possam estar sendo empregados naquela função, possam suprir aquela necessidade.
Agora Jesus, ele pega pessoas que muitas vezes não sabem falar, para colocar em local para falar. Eles pegam pessoas que às vezes não têm conhecimento e coloca em lugares para poder ensinar. E eu fico pensando que isso é glorioso, porque eu entendo que tudo aquilo que hoje nós fizemos e temos não vem de nós, senão de Deus. Essa capacidade que as pessoas adquirem para exercer funções podem até ser usada para a glória de Deus, como a gente sabe que muitos usam as suas profissões para glorificar o nome do Senhor. Mas as habilidades espirituais que Deus nos dá, as capacidades espirituais que Deus nos dá, a inteligência que Deus nos dá, é Ele que nos move, é Ele que nos capacita. E eu me alegro com isso, porque um dia Deus nos escolheu, estendeu as mãos para nós, mesmo nós não sermos merecedores e nem capacitados. Fico feliz de ver aqui o meu amigo, pastor Jaime. Deus abençoe, pastor Jaime. Sabe que o Senhor mora no meu coração, né? Pastor Jaime já foi meu pastor também. Foi meu pastor, já congreguei com o pastor Jaime. E eu nunca me esqueço aquele dia que o senhor esteve lá na minha casa e nós sentamos no sofá e conversamos. O senhor lembra, não? Quando eu fui para ser ordenado a diácono, o senhor era pastor, e eu tinha passado por uma dificuldade financeira e eu tinha ficado alguns meses sem poder contribuir, sem poder estar entregando o dízimo. E talvez, se fosse outra pessoa, simplesmente teria dito, não dá, e simplesmente não cumpre os critérios, como eu disse, né? E não vai ser, e deu. O pastor Jaime foi lá em casa, sentou no meu sofá lá, eu me lembro até hoje. Isso é uma coisa que eu tenho comigo, é gratidão e honrar as pessoas que fazem parte da nossa vida e do nosso ministério. E o pastor Jaime conversou comigo e eu expliquei a situação. Ele então escreve uma carta aí. O senhor lembra? E ele começou a ditar a carta para mim. Escreve aí, que eu vou levar para o pastor João Seno. E ele começou a ditar a carta e eu fui escrevendo. E ele levou a carta para o João Seno, pastor, presidente na época. E foi aprovado e eu fui ordenado a diácono. E depois daquele dia, irmãos, o Senhor abriu as portas. Eu morava no Renascer, na Mina 4, para quem não sabe, e eu trabalhava e nós estávamos passando uma dificuldade. Você sabe quando a dificuldade bate na porta que não sobra nada, não sobra nada, não sobra nada? Quem já passou por isso, irmão? Não sobra nada, não sobra nada. E vem e não sobra nada, irmão, você não sabe, não sobra. E você quer fazer, e às vezes você tem desejo de contribuir, você tem desejo de fazer as coisas, mas parece que, enfim. Depois daquele dia eu propositei meu coração, e eu sou mecânico, para quem não sabe. A minha profissão desde os 15 anos é mecânico automotivo, e eu tinha uma garagemzinha na frente de casa, e às vezes eu fazia um servicinho depois da hora. Depois daquele dia eu falei, Senhor, Tu sabe o desejo do meu coração, né? E Deus te conhece, irmão. Não adianta você querer enganar e querer ser outra pessoa e querer falar alguma coisa, porque você pode falar até algo para o homem, mas Deus sabe o que você está falando, se é de coração, não é? O irmão Algemiro também me conhece, nós trabalhamos junto na Foralto. Às vezes nós sentávamos na frente da Foralto, naquela grama lá, né, irmão Algemiro? Começava a cantar hinos, adorar o Senhor. Que bom te ver aqui, você e a sua esposa. Só assim para me visitar mesmo, né? Já passei por vários lugares, convidei o Algemiro, irmão Neuza, e o irmão Algemiro não ia. Mas Deus sabe todas as coisas, agora está aí, né, me visitando. Uma benção, eu gosto muito do Algemiro. Deus te abençoe, Deus tem plano na tua vida, hein? Aleluia, os propósitos, os projetos deles ainda estão de pé. E eu propositando aquilo no meu coração e... Irmão, você sabe o que é? Mesmo com dificuldade, tinha meses que eu pegava assim, Senhor, eu tenho que ser fiel, Senhor. E eu pegava e tirava o que era do Senhor, entregava e ficava sem nenhum real no bolso. E você sabe que lá em casa era uma descidinha assim, ó, irmão Rui. E por incrível que pareça, às vezes eu também mexo com moto, né? Sei mexer com mecânica de moto. Chegava ali, depois do pagamento, de repente, uma moto pifava bem na frente da minha garagem. Eu chegava do serviço 6h18 da colina, e quando eu chegava assim, pum, pifava a moto bem na porta da minha garagem. É para dar glória mesmo. Eu chegava, olhava, o motor da parte de cima tinha trancado. Não, dá para fazer, só tira aqui, eu já tiro, já levo na retífica amanhã.
A hora que eu voltar do serviço, eu já monto, está pronto. E Deus ia sustentando. Deus ia guardando. E foi um tempo assim que o meu menino, que tem 24 anos hoje, que mora em São Paulo, ele era pequeno e ele operou a garganta da amígdala, tirou aquele negócio no nariz também, e operou da apendicite e quebrou o braço. Irmão, no primeiro domingo do ano, eu preguei na igreja do Renascer, e eu disse assim: se você não foi provado esse ano, te prepare, porque Deus tem bênção para a tua vida, mas você vai ser provado. Na segunda-feira, quando eu chego em casa, meu menino tropeça numa mangueira que tinha no cercado, cai. Quando ele levanta o bracinho dele pendurado, quebrou o braço aqui. E eu passei a noite inteira, porque ele tinha tomado café, não podia fazer nada, e passei a noite inteira do lado dele. Ô Jesus, eu preguei para mim a noite inteira no domingo, e hoje estou passando aqui pelo aquilo que o Senhor. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque eu estava ali sentado e eu tinha até trazido um esboço, uma mensagem, e aquilo que eu falei já para os irmãos aqui, e eu gosto de ser direcionado por Deus, eu gosto de falar aquilo que Deus coloca no coração, porque melhor é nós falarmos daquilo que Deus tem para falar para a sua igreja, do que aquilo que nós muitas vezes propositamos em nosso coração. Eu achei bonito também quando o Jonathan falou que tinha um esboço e deixou o esboço lá. Irmão, é isso mesmo, irmão. Não nos preocupamos em impressionar as pessoas diante do nosso conhecimento, nos preocupamos em falar aquilo que a igreja precisa ouvir na direção de Deus. E quando eu dobrei o joelho ali, irmãos, que eu me levantei e a irmã Zenaide chegou aqui, nós abraçamos ela. Pastor, é Valdeli, pastor Valdeli estava comentando que ela ficou um período sem vir na casa do Senhor e hoje está aqui para a glória de Deus, irmãos. Pode levantar as mãos e adorar o Senhor. Deus é poderoso, irmãos. E eu estava ali sentado e eu comecei a meditar em tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha propositado no meu coração e trazer para a igreja. E um texto logo vem e começa a falar forte no meu coração, o Salmo de número 125. Salmo de número 125, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. E eu comecei a conversar com o Senhor, eu comecei a perguntar: Senhor, mas o que o Senhor quer falar ao meu coração e ao coração da sua igreja nessa noite acerca desse texto? Nós sabemos que o culto de ensino é um culto que nós temos esse tempo para aprender, para tentar buscar conhecer mais o Senhor, para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E esse salmo que nós lemos, irmãos, é um salmo que vai falar ao nosso coração, vai trazer um ensinamento sobre o poder que existe na confiança em Deus, sobre o poder que nos move quando nós confiamos em Deus. A Bíblia vai dizer assim, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ou seja, algumas pessoas confiam no poderio humano, confiam naquilo que o homem tem para lhe oferecer. Se você for conversar com aqueles que são representantes dos grandes países, das grandes potências mundiais, eles vão enumerar o seu exército, vão enumerar as suas bombas, vão enumerar os seus tanques, vão enumerar os seus caças, enfim, vão dizer tudo o que eles possuem de poder bélico humano. Não é assim? Se você for procurar fazer uma pesquisa rápida no Google, você vai, qual é a maior potência mundial? Vai dizer que é os Estados Unidos. E logo você vai perceber que eles vão dizer que essa nação é uma potência, por quê? Porque ela possui alguns recursos bélicos ao seu dispor para poder enfrentar outras nações se for preciso. Mas a nossa confiança no Senhor não está depositada em recursos humanos. Você pode até estar vivendo, um momento de dificuldade. Você vai ver que o mundo todo ele muda, as opiniões, os valores, as pessoas, as circunstâncias, ou seja, mas aquele que confia no Senhor, ele permanece firme. Parece um contraponto, parece algo contraditório quando diz assim que
Confiar no Senhor em meio à tempestade, confiar no Senhor em meio à adversidade. Essa palavra aqui, irmãos, confiar, do hebraico, ela tem um sentido que vai muito além. Por que às vezes os pregadores e os irmãos que pregam, as pessoas eles dizem, por que no hebraico, por que no grego, por quê? Por quê? Porque o nosso vocabulário, o nosso português, às vezes é limitado no sentido daquilo que o texto original nos traz. A gente não fala isso para querer impressionar os irmãos, não. A gente fala para que as pessoas venham ter uma compreensão melhor daquilo que a Bíblia fala. E essa palavra confiar, ela tem um sentido de apoio. Ou seja, ela tem um sentido de segurança. Ela tem um sentido de descanso. Não nos seus próprios recursos, não naquilo que... Quem sabe você pode dizer, eu estou seguro porque eu possuo uma casa que é bem monitorada pelas câmeras. Eu estou seguro porque a minha casa tem um bom alarme. Eu estou seguro porque eu tenho um cachorro brabo. Às vezes as pessoas falam isso, né? E eu passei por isso, irmãos. Eu passei por uma situação que um cidadão entrou dentro do meu cercado lá em casa e a minha filha estava sozinha em casa e eu fiquei preocupado se eu vou arrumar um cachorro bem brabo e vou botar no meu cercado. Meu pensamento, segurança, a minha segurança, o recurso é um cachorro brabo aqui dentro, que tem um muro alto, sempre alguém pular, eles... E o ser humano é assim, ele geralmente, na sua mente, o que ele faz? Ele tenta projetar a sua segurança nos recursos que ele tem ao seu redor. Eu vou contratar uma empresa de vigilância, eu vou contratar um monitoramento, eu vou contratar... Mas o salmista aqui, ele está nos ensinando que a nossa confiança não está depositada em recursos humanos. Você pode até ter isso, você pode até adquirir essas coisas, mas só que, melhor do que tudo isso, é ter a confiança em Deus. Saber que Deus te guarda, saber que Deus te livra. Se vocês estavam no Congresso de Missões, vocês puderam ouvir o testemunho que o irmão Cláudio falou lá sobre o dia que eles pararam para bater uma foto na beira de uma BR e de repente passou uma moto, daqui a pouco a moto voltou. Os irmãos ouviram ele falando? E ele disse que o cidadão voltou e disse assim, o inimigo falou comigo e disse que era para voltar. O diabo falou ao coração dele para voltar, para assaltar a dupla. Só que quando ele chegou lá, ele ouviu outra voz que disse assim, não toca neles porque eles são ungidos meu. O diabo até proposita, irmão, fazer alguma coisa contra a tua vida. O diabo até se levanta para te derrubar, o diabo até se levanta para destruir aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos, porque é para isso que ele veio, para matar, para roubar e para destruir. Só que assim você está guardado, você está seguro, você está protegido, você está apoiado por aquele que não perde batalha, por aquele que está sempre ao seu redor. Aleluia! A Bíblia vai dizer que o nosso inimigo ele está ao nosso derredor, bramando como ladrão. Sabe o que é derredor? Não é ao redor. Ao nosso redor, o guarda de Sião está nos guardando. E ele não consegue chegar diante de mim, de você. O que ele faz? Ele fica então ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas só que ele só vai conseguir nos tragar e tirar aquilo que Deus tem propositado sobre a nossa vida ao momento que você sai do centro da vontade de Deus. Quando você sai do centro da vontade de Deus, aí você se torna uma presa fácil. O salmista vai dizer que os que confiam no Senhor senhorão como os montes de Sião que não se abalam. Os que não confiam nos seus próprios recursos, mas confiam no Senhor. Provérbios 3, 5 e 6, versos 5 e 6 vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Aleluia. Muitas vezes nós vamos dizer que confiamos no Senhor, mas continuamos tentando resolver as coisas sozinhos. Você já tentou fazer alguma coisa que você não consegue sozinho? E sabe como é que é o nome disso, irmão? É teimosia. Eu trabalhei como mecânico, eu sempre gosto de dar uns exemplos práticos, e às vezes a gente via aqueles moços que vinham do curso técnico. Eles tinham a parte técnica, eles tinham aquele conhecimento que eles adquiriram lá, estudando, só que chegava na hora, para tirar um parafuso não precisa apenas, você não pode ter apenas o conhecimento técnico, você tem que ter o conhecimento prático. E às vezes passava o trabalho, e a gente chegava assim, faz assim, E às vezes, irmão,
as coisas que nós tornamos tão difíceis, Jesus está do nosso lado assim, olha, só deixa eu fazer do meu jeito na tua vida e você não tenta fazer do teu jeito. Só deixa eu trabalhar da maneira que eu tenho que trabalhar e você não tenta resolver. Isso, sabe o que é isso, irmão? É nós tentar resolver com as nossas próprias mãos aquilo que não é para nós resolver. É nós tentar resolver com as nossas próprias mãos aquilo que Deus quer resolver. Por isso que o Provérbios está dizendo, não confia no Senhor e não te apoies no teu próprio entendimento, no teu próprio conhecimento. Não te apoie naquilo que você pensa que é o certo. A verdadeira confiança está em entregar o controle e descansar, confiando que Deus é fiel. É igual aquele testemunho que fala que o cidadão, ele faz uma ilustração de que o camarada estava dentro de um carro e, em vez de o Espírito Santo, que deve dirigir a nossa vida, estar sentado no volante, estava sentado do lado. E deixa que eu dirijo. Pastor Luiz, deixa que eu dirijo. Eu sei o caminho, eu sei para onde devo chegar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Aí as coisas dão errada. A primeira coisa que o ser humano faz é apontar para Deus. Por que, Deus, que aconteceu isso comigo? Por que eu estou passando por isso? E Deus, mas até agora você está guiando a sua vida, você está tomando as suas decisões, você está fazendo do seu jeito e você chegou onde você chegou com as suas próprias pernas, sem me pedir ajuda, sem confiar em mim que sou poderoso para te guiar, para te conduzir. O salmista, ele vai nos ensinar que confiar é acreditar que Deus está no comando. Mas confiar que Deus está no comando quando o resultado não é aparente é difícil, né? Confiar que Deus está no controle, que Deus está direcionando quando o resultado não é aparente, porque o ser humano, ele é motivado por aquilo que ele vê. Ele é limitado pela sua vista. Mas Deus, ele não quer que você seja limitado por sua vista, Ele quer que você olhe além da sua vista, Ele quer que você use a sua visão. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 vai falar que a nossa caminhada, confiar, é caminhar pela fé. Coloca ali, 2 Coríntios capítulo 5 e verso 7, e vai dizer, porque nós não andamos por fé e não andamos por vista. A sua vista vai te limitar, irmão, ao momento, ao imediato. Agora a tua visão, ela vai te levar muito além. A tua visão te limita à circunstância, aos recursos. A tua vista te limita àquilo que você tem diante de você, mas a sua visão, através da fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se... É fácil andar e propositar no coração e ir em uma direção de um lugar que você não vê? Só por fé. Agora o nosso adversário, ele faz o quê? Ele faz com que você tenha dúvida naquilo que Deus tem para você. E ele é astuto. E se é uma coisa que o inimigo tem, é experiência na arte de enganar. Eu costumo dizer que, quem aqui tem 30 anos de profissão aí? Em uma profissão, o senhor tem 30 anos. 40 anos, quem tem 40 anos numa profissão aí? O senhor tem 40 anos? Quem tem 40? O senhor tem experiência na sua profissão. Quem mais tem mais de 40 anos de experiência? Ali, ó. 45, vamos lá. 43, 60, 50. Nós com esse tempo, nós olhamos para dentro de nós assim, ó, eu tenho experiência. Eu tenho 30 anos de mecânica também. Eu conheço alguma coisa de carro, na parte mecânica, de motor, de caixa, enfim. E eu olho para aquilo, às vezes nós nos orgulhamos porque nós estamos experientes naquilo que fizemos, né? Somos experientes, conhecemos um pouco. Agora eu pergunto para você, imagine o conhecimento e a experiência do nosso inimigo na arte de enganar. 30 anos perto de 2, 3 mil anos, enfim. E nós às vezes achamos que podemos brincar com o diabo, pensamos que podemos brincar com as coisas de Deus, pensando que, não, o diabo não engana, irmãos. Ele é enganador. Ele veio para, lá no princípio ele já enganava, ele já mentia. Imagine nós hoje, irmãos, a nossa experiência, aquilo que nós adquirimos, se não for pelo discernimento e pela direção de Deus, pela confiança em Deus. O salmista vai dizer, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nossos inimigos teriam já nos engolido
vivo. Então a confiança em Deus é o primordial para que você não seja destruído, para que você não seja abalado. O símbolo, irmãos, aqui quando ele fala o Monte de Sião, é um símbolo de estabilidade. Essa estabilidade não está nos recursos humanos, não está na bolsa de valores, não está na poupança recheada, não está nos governos humanos. A estabilidade está na presença de Deus. Ah, pastor, tá tudo difícil. Mas Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Você deve se apoiar, você deve confiar naquilo que o Senhor tem para a tua vida, porque Deus tem nos mostrado que a firmeza e a permanência está sobre Ele, porque Ele não se move. O monte aqui demonstra que é algo estático, ou não se move. Vem os ventos, vem as chuvas, vem as estações, mas Ele permanece firme. E aqueles que confiam no Senhor serão como? Serão como os montes de Sião. Quem sabe o vento está soprando na tua vida hoje aqui nesta noite. Quem sabe a dificuldade financeira, quem sabe a enfermidade, enfim, todas os intempéries da vida têm soprado sobre a tua vida. Mas se você confiar no Senhor, a Bíblia diz, não sou eu que diz, a Bíblia diz que você será como um monte de Sião que não se abala. Você já parou para imaginar a profundeza e aleluia, e aquilo que Deus nos ensina? Agora, nós somos tão manhoso, irmão, me desculpe falar isso, mas às vezes nós somos tão manhoso que temos uma dor de cabeça e a nossa confiança em Deus logo se esvai. Chegamos no emprego, o patrão diz assim, não precisamos mais de você aqui nessa empresa, você pode passar no departamento pessoal e você vai ser desligado. A nossa confiança vai embora tão fácil, irmão Gemiro. Uma simples circunstância da vida, uma simples circunstância diversa, a nossa confiança logo se esvai. E às vezes nós esquecemos que uma porta que Deus fecha, irmão. Eu estava trabalhando em um determinado emprego uma vez e eu disse assim, eu vou trabalhar nesse emprego até me aposentar agora, eu não vou sair mais daqui. E um dia nós trabalhamos até sexta-feira, até 7 e pouca, lavamos a oficina, limpamos tudo. Aí quando acabou, o patrão chegou e disse assim, ô Luiz, dá uma passadinha ali porque eu quero conversar contigo. Não sabia de nada, entrei, ele chegou, o único emprego na minha vida que eu fui demitido. Entrei lá dentro, ele disse, infelizmente nós vamos ter que reduzir os gastos, enfim, aquela conversa que você sabe, né, que eles vêm, e vamos ter que te desligar. Eu recém tinha comprado um Golzinho quadrado, 94, tinha financiado na BV financeira, irmão, e a prestação para pagar, e agora? Aí uma semana depois deu uma chuva de pedra, e a minha casa era com aquelas telhas de brasilite bem fininha lá no Renascer. Cheguei em casa assim, tu olhava assim, dava de ver o céu estrelado assim, né, que era só furo no telhado. Eu disse, Jesus, que prova, Jesus. Mas os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Aí saí daquele emprego e saí procurando emprego, de repente passei na colina. Quando eu chego na colina, eles já queriam que eu ficasse trabalhando no mesmo dia. Isso foi numa sexta-feira, daí o patrão disse, não, então tu vem amanhã sábado, trabalha amanhã. Eu já vou trabalhar, porque eu já ganhei final de semana, dia 9/6/2007 eu entrei na colina. E trabalhei até 2022, quase 17 anos eu trabalhei ali dentro. Então a porta que Deus fechou lá, não foi Ele que me mandou embora, foi Deus que fechou aquela porta, porque Deus tinha uma porta melhor para mim. Mas a minha vista me limitou ao momento, a minha circunstância, a minha necessidade, tudo aquilo que estava acontecendo, eu olhava para aquilo, Jesus, só faltava mesmo agora ficar desempregado, mas mais nada. E eu acho que quando nós chegar no céu, irmão, eu tenho certeza que quando nós chegar no céu, que as cortinas do céu se abrirem e você adentrar, que Deus começar a revelar tudo aquilo que aconteceu, nós vamos olhar assim, meu Deus, o que eu fui fazer, meu Deus? Por que eu reclamava tanto? Por que furou aquele pneu daquele carro? Jesus estava te livrando do acidente lá na frente. Furou o pneu aqui para você não passar lá. Por que aconteceu isso? E a eternidade vai revelar tanta coisa, irmão, que olha, os sentimentos humanos não vão entrar lá, né? Mas se entrasse, eu acho que nós íamos se envergonhar. Nós íamos se envergonhar de tanta coisa que a gente falou, de tanta coisa que a gente fez, de tanta reclamação, de tanta murmuração, de tanta coisa. Por que, Deus? Enfim, irmão, confie no Senhor. Confiança requer entrega. Você se entrega ao Senhor. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor.
Aí ele vai falar sobre a confiança. Confia nele e ele tudo fará. Não é entregar e daqui a pouquinho me devolve. Entrega. Ah, Jesus, agora me devolve, que a confiança já... Confiar é entregar. E a entrega não é uma entrega parcial, uma entrega por completo. Entregar a tua vida por inteiro nas mãos do Senhor. Entregar a tua família, entregar as tuas finanças. Glória a Deus. E no verso 2, para nós finalizar aqui, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Você já parou para pensar você sendo protegido por montanhas, montes ao seu redor? Eu acho lindo e eu amo a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é rica em detalhes. Deus, ele se revela de uma forma tão especial a nós através da sua palavra, que eu nunca fui em Israel, não conheço Jerusalém, mas às vezes a gente entra pelo Google aqui, dá uma passeada nas estradas lá e tenta ver, e eu fico assim às vezes. Eu já fui em Israel algumas vezes, irmão, pelo Google Maps. Já fui. Não tenho dinheiro para viajar para lá, mas a tecnologia me permite isso. Eu entro no Google Maps, vou lá, começo, aí tu clica na setinha, ele vai caminhando nas estradas e você vai vendo. Pastor Jaime já foi lá. A irmã Nina também já foi 3 vezes. Glória a Deus. Na próxima a senhora me leva junto com a senhora, de guia, pelo menos para carregar as malas. Aleluia. Dá um glória, irmão. Me ajuda. Agora imagine, quando você vai lá, você começa a olhar tudo aquilo que tem lá, os montes, e você, eles sobem um monte lá, né? A viagem para subir o monte é muito longa, e você fica imaginando, né, tudo aquilo que a Bíblia fala, porque quando você está lá e vê, você consegue vislumbrar melhor aquilo que a Bíblia está falando. E o salmista vai dizer assim: como os montes que estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo. Se você confia em Deus, se você entrega o seu caminho ao Senhor, assim como os montes que estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor também está te guardando. O salmista vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E essa fortaleza é uma fortaleza muito mais fortificada do que qualquer fortaleza impenetrável que possa existir na terra. O inimigo não vai roubar aquilo que o Senhor tem colocado sobre as suas mãos. Você crê que Deus nessa noite está falando ao teu coração aqui? Nós estamos falando de entrega e de confiança, irmãos. Não confie no teu entendimento, não confie na sua força, não confie no seu recurso, confie em Deus. Entregue ao Senhor o teu caminho, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Sabe aquela situação que você até hoje não conseguiu resolver? Porque até hoje você está tentando resolver com as suas próprias forças, com os teus próprios recursos, com a tua própria capacidade. Mas essa noite Deus fala ao teu coração aqui nesse lugar: deposita no Senhor essa necessidade, entrega ao Senhor essas necessidades que você tem, e com certeza o Senhor vai estar resolvendo. Se coloque de pé nessa noite, nós vamos concluir. O conjunto pode louvar o Senhor com um hino. Depois nós vamos estar orando também. Os que confiam no Senhor, irmão, eles não se abalam com as circunstâncias da vida. Pastor, mas o Senhor não sabe como é que eu cheguei aqui hoje. Eu posso até não saber como você chegou, mas o Senhor sabe. Por isso que Ele me usou nesta noite para falar contigo aqui. Se você depositar nele a sua confiança, você não vai se abalar com as circunstâncias da vida. Aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes na sua fé, são cercados pela presença de Deus. Eu quero fazer uma oração nesta noite. O salmista vai dizer que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Senhor, Tu estás comigo. Se você tem uma necessidade, se você tem algo, aleluia, para depositar aos pés do Senhor nesta noite, nós queremos orar por você aqui neste lugar. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
Enquanto o conjunto louva ao Senhor, você pode vir à frente, nós estaremos orando, os obreiros estarão orando. Se você tem uma enfermidade, precisa de unção, vem à frente, nós estaremos orando também. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Pode louvar o Senhor. O inimigo tenta lá. Oh, aleluia. Os obreiros podem descer para estar orando. Se você quiser unção, faça um sinal que nossos irmãos estarão ungindo você. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo. Oh, aleluia, é verdade, Jesus. Forte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, aleluia, é sério, faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, vais romper muitas fontes em meio ao deserto. Chuvas de bênção, ouça. Glória a Deus. Os obreiros estarão orando pela sua vida aí nessa noite. Deus está te dando livramento. Oh, glória. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aleluia, aquele que aquieta o mar, oh, glória, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Oh, aleluia. É o Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos. Glória a Deus, é o mesmo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não temas, sou contigo. Jesus, aleluia. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, vais romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Glória, aleluia, aleluia. Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as glória, muralhas, estéril faz mãe de filhos. É o mesmo Glória. que bradar do alto, não temas, sou contigo. Glória a Deus. Deus já Escute. tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Levante a sua mão aí, vamos orar nessa hora. Peça nessa noite, Senhor, me ajude, me ensina, Senhor, a confiar mais em Ti, Senhor. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja, Senhor, as grandezas, Senhor, das Tuas fortalezas sobre a minha vida.
Senhor, não deixe que a minha vista limite o poder, a ação do Teu Espírito sobre mim, Senhor. Dirige a minha vida, Senhor, guarda, Senhor. Que as Tuas mãos possam estar sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Aleluia, guardando, livrando, Senhor. Que ele possa, Senhor, sentir o Teu abraço, sentir a Tua proteção. Aleluia, Senhor. Neste momento, Jesus, os Teus filhos aqui estão, Senhor. Tu sabe, Tu conheces, Senhor, a necessidade, Senhor, aquilo que o inimigo tem investido para tentar fazer com que ele venha perder a confiança, para que ele venha perder, Senhor, a paz, Senhor, para que ele venha perder, Senhor, aleluia, o ânimo de estar na Tua casa, Senhor, nessa noite, Senhor, aleluia, que eles possam depositar somente em Ti, Senhor, não nos recursos humanos, Senhor, a sua confiança, depositar em Ti, Senhor, aleluia, a sua esperança, Senhor, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, Tu sabes, Senhor, Tu conheces o coração dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Entra com providência na causa que eles tanto necessitam, Pai. Aquilo que tem tirado a paz, Senhor, tem tirado o sono, Senhor, tem tirado o sossego. Aleluia, que eles possam deitar e confiar, Senhor, a enfermidade que seja curada aqui nessa noite, Senhor. Também aqui, Senhor, em nossas mãos, Senhor, está o pedido de oração, Senhor, pelo Rafael, pelo Venâncio, pelo William, pelo filho do Bruno, a Damares, a Luísa, Senhor, todos esses pedidos que aqui estão, Senhor, o Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe o que eles precisam, o Senhor intervenha na causa deles, Senhor. Aleluia, Jesus, estende as Tuas mãos sobre a vida dos Teus filhos aqui nesta noite, Pai, para a honra, glória e louvor e exaltação do Teu nome, Jesus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, e aqueles que crêem, digam, glória a Deus, pode cantar, aleluia. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes de meio ao deserto. Aleluia. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá o livramento. Glória a Deus, feliz com Jesus, meus irmãos, aleluia, que bênção, irmãos. Confie no Senhor, deposite a sua confiança no Senhor, aleluia. Não que Deus não possa usar pessoas, seres humanos para te ajudar, mas o homem pode falhar e Deus nunca vai falhar, aleluia. Recursos humanos podem e são utilizados por Deus, mas eu já tive um momento na minha vida, irmãos, que eu não tive ninguém para chegar do meu lado e estender a mão, e eu dobrava meu joelho e eu dizia assim: Jesus, senta aqui do meu lado, Jesus, que eu quero conversar um pouquinho contigo, Jesus. E Jesus, senta do nosso lado. E eu sentia aquela presença e eu começava a dizer para ele: Senhor, Tu sabe, eu nem preciso falar, Senhor, mas eu vou falar. E eu conversava com Jesus e era como se eu sentisse um bálsamo do céu sobre a minha vida. E eu te digo então nessa noite, irmão, antes de você procurar recurso humano, o primeiro recurso que você deve procurar é o recurso divino. Antes de você contar as suas dificuldades, as suas necessidades para o teu vizinho, para o teu irmão, conte primeiro para Jesus. Peça direcionamento para Ele e com certeza você vai ser abençoado. Porque tem pessoas, eu vou falar isso para nós finalizar, que às vezes você fala uma dificuldade, ele já toma isso como uma fraqueza sua. E Jesus, Ele nunca vai fazer isso. Ele sempre vai olhar para você com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, com um olhar de cura, com um olhar de libertação. E nós estamos aqui juntos, caminhando para o céu, para a glória do Senhor. Amém? Vamos para casa, feliz com Jesus, estenda a mão para cá. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e todos dizem: oração. Se Deus é por nós,
Ninguém. Estamos despedindo de Jesus. Deus abençoe.